Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa nona aula de Ética Cristã 1 e 2. Estamos chegando no finalzinho de mais um módulo, teremos hoje e a próxima aula e fechamos esse bloco. Já oramos como de costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz. Com muita alegria que hoje nós estaremos dando sequência ao estudo do nosso livro-texto, do Norman Geisler, Ética Cristã, Opções e Questões Contemporâneas. Estamos estudando aqui essa edição revisada e ampliada. E hoje, de uma forma especial, a gente vai mergulhar dentro do tema da homossexualidade, mas eu também quero fazer uma abordagem sobre o sexo, sobre a homossexualidade, que será a tônica principal, e depois eu quero concluir com casamento e divórcio. Então, hoje é a pauta do estudo de hoje. Lembrando aos meus irmãos que as nossas aulas são sempre gravadas, para que vocês possam estar utilizando, para que depois, no futuro, a gente também utilize esse material como material em EAD para as futuras turmas, e aqueles que estiverem e desejarem aprender também, estarão disponíveis nas redes sociais esse material, e aqueles que estiverem ouvindo em podcast, você pode ver essas aulas tanto pelas nossas plataformas do YouTube, quanto pelo Spotify. Dá para você não só ouvir as aulas, mas ver os vídeos, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos, vamos mergulhar aqui. Hoje o assunto vai ser esses assuntos, eu diria, muito importantes, assuntos que hoje recebem uma tônica especial, principalmente por causa das ideologias. Eu passei dias atrás no nosso canal de WhatsApp uma abordagem de um filósofo falando sobre o que é uma ideologia. Espero que vocês escutem. Mas esse é um dos assuntos onde as ideologias deitam e rolam. E fica aqui já de antemão uma crítica minha ao tema da homossexualidade. Eu acho que uma das coisas que tem sido distorcida de forma agressiva em gênero, número e grau é a maneira em que tem sido feita uma apologia à questão da homossexualidade. Tirando uma atenção aqui, historicamente, sempre existiu homossexuais. Em alguns períodos da história, mais homossexuais, e em grande maioria dos outros períodos, menos homossexuais. Mas nos nossos dias, chamados dias pós-modernos, a apologia ela se tornou uma doença. E a maneira em que eles defendem que quem não pensa como eles é uma pessoa retrógrada, alienada, ou seja, há uma discussão sobre esse tema, eu diria, de forma assim, totalmente fora de balanceamento, fora de como que eu posso dizer, até usar uma expressão para não ser agressiva, mas agressivo, né? É tão forçado, a palavra correta é uma apologia ao erro. Ou seja, não há um respeito em quem pensa de forma contrária. Vamos lá, vamos fazer uma comparação bem rápida aqui. O fato de sermos protestantes nos dá a liberdade de sermos proclamadores do evangelho. Mas nós não podemos pegar o protestantismo ou o evangélico, ou o mundo religioso evangélico, e fazer uma apologia doentia sobre os outros, de tal forma que quem não pense como a gente se torne uma pessoa alienada da sociedade, ridicularizada. Então, percebam que eles vão tentando construir uma falácia tão opressa e só pessoas menos esclarecidas caem nesse engodo. Porque, irmãos, enquanto o ser humano é ser humano, ele tem que ser respeitado. E então já fica aqui de cara, né? Porque, assim, podem notar que existem muitas pessoas que elas não são nem religiosas, mas elas não concordam com essa apologia, essa defesa doentia que é feita por causa desses grupos minoritários. Então, quando eles eles levantam essa bandeira, é uma maneira de criar uma divisão na sociedade. E aí eles vão fazendo esses embates de forma agressiva,
para colocar que quem pensa de forma contrária é um inimigo. Ou seja, cria-se falácias, cria-se mentiras, e não é verdade tudo isso que dizem, né? Então fica aqui uma crítica de antemão, porque, irmãos, podem ver como eu disse, né? A gente vai tratar um pouquinho disso hoje, e até abrindo aqui essa aula. A história da homossexualidade era vista no mundo antigo. Por exemplo, entre os gregos e entre os romanos, haviam o quê? As saunas públicas. E é consenso que os gregos e romanos, eles tinham relações homossexuais, mas eles não faziam essa apologia às outras nações. Eles respeitavam, porque isso era prática de gregos e romanos. Claro que haviam outras culturas também, mas não havia essa doença, porque na apologia de hoje tem outros valores subjacentes. Por isso que eu falo que as ideologias, elas são perigosas, em todos os sentidos. E por isso que fica aqui a recomendação do material que eu passei para vocês dias atrás. Ouçam aquele áudio, porque ele é bem esclarecedor. E aqui, irmãos, até para eliminar qualquer tensão, todo tipo de ideologia é perigoso. Mas nós, de uma forma ou de outra, todo mundo tem a sua ideologia, mas a gente precisa ser temperado na ideologia, precisa ser temperado na maneira em que nós colocamos o nosso posicionamento ao outro e passamos, inclusive, a nossa fé. Nós não podemos hostilizar, nós não podemos criar, né, antipatia. Então, sabendo que, para eu concluir, essa fala introdutória para a gente mergulhar aqui num texto, nós precisamos de respeitar todas as pessoas, indiferentes das práticas que elas têm, ou inclusive da religião que elas têm. E a homossexualidade é uma coisa que a gente precisa saber respeitar no sentido mais pleno, né? Respeitamos as pessoas que são homossexuais, mas não concordamos com a prática da homossexualidade. É bem simples. E isso a gente tem que ser muito resolvido, porque hoje isso virou polêmica até dentro da igreja evangélica. Não deveria jamais ser, né? Tá bom? Tudo bem? Joia? Essa fala introdutória? Tudo bem? Tranquilo. Bom, é como, por exemplo, uma ilustração mais comum, mais simples, irmãos, é como, por exemplo, nós questionamos e debatemos a questão da bebida, né? As pessoas, elas têm a liberdade de beberem, mas o problema da bebida é o alcoolismo, né? Então, a gente tem que separar um pouco o que é o alcoolismo e o que é o alcoólatra. O alcoólatra é uma pessoa, ela tem que ser respeitada. O alcoolismo, nós somos contra, porque a gente sabe os efeitos danosos que isso gera numa pessoa, a dependência química, seja por álcool, seja por droga. E a questões das escolhas sexuais de vários grupos, é quase a mesma coisa. Respeitamos qualquer pessoa. Respeitamos uma pessoa que ela é uma prostituta, mas não aceitamos a vida na promiscuidade, ou seja, a prática da promiscuidade, nem conosco, nem com os outros. Mas respeitamos, temos que tratar bem uma prostituta. Temos que entender as dores e os dilemas. Afinal de contas, somos uma igreja para isso. E aqueles que usam do evangelho para dizer que até nós que pensamos contra eles dentro da igreja estamos sendo antiquados, desses a gente nem entra no mérito, e são dignos de dó, não é verdade? Porque jamais isso deveria ser tratado como uma coisa comum dentro de uma igreja evangélica. Mas isso só atesta os sinais dos tempos, tá bom? Então, meus irmãos, hoje a gente vai tratar desses assuntos, vamos utilizar aqui o material do livro-texto, estaremos também utilizando aqui uns materiais do professor Maurício, e a gente vai estar mergulhando aqui nesses estudos, tá bom? Querem falar alguma coisa, meus irmãos? Pastor, eu acredito sim que um dos maiores problemas da homossexualidade dos nossos dias está ligado justamente às palavras que o senhor acabou de falar. Por exemplo, o senhor citou nos dias, né, dos apóstolos de Cristo. Acontecia, mas não era tão impetuoso como era nos dias de hoje, né? A forma deles impor
aquilo que eles desejam, né? Impor a maneira deles viverem e tudo que eles acreditam. Essa maneira de impetuosa e arrojada de querer impor, isso Por daí isso, é muito difícil. Isso por daí isso, traz um contraponto muito difícil para a gente. por isso que eu falei sobre a apologia que eles fazem, a defesa desmedida, Júnior. Júnior não, Gil. É isso mesmo, essa imposição. E aqui, irmão, fica até uma fala. E por que impõe? Porque no momento que impõe, quem pensa contrário está errado. E como a proposta deles é criar um mundo segundo a medida deles, irmãos, isso não vai acontecer em lugar nenhum. Inclusive, esses que discursam e defendem essas apologias, Gil, na Rússia e na China, você não vê isso, né? Mesmo sendo países comunistas. Por quê? Porque lá predomina ainda o quê? O padrão de família, onde o homem tem uma postura ativa, as mulheres, elas, por incrível que pareça, irmãos, mas nessas culturas patriarcais, as mulheres lá, elas querem homens que realmente, claro, não é a sua grande maioria, mas é diferente daqui do Ocidente, elas não aceitam um homem bonachão. Elas querem um homem soldado, que os defende na guerra. Né? Então, assim, você vê como o lado ocidental se deturpou muito. Né? E é isso mesmo, Dil, essa maneira impositiva, desmedida, né? E tem se politizado muito também essa questão, né, pastor? A gente vê aí, né, principalmente a esquerda abraçando com unhas e dentes, né, essas ideologias estranhas. Aí fica mais difícil ainda. É, isso aí. Então, vamos ler um texto rapidinho? Irmãos, Romanos, capítulo 1, versículo de número 24 até o 27. Aqui, ó, aquele texto clássico que fala que a ira de Deus contra a humanidade, do versículo 18 em diante. E do 24 ao 27, dá uma ideia muito forte aqui de Paulo já indo na contracultura aos romanos, que tinham essas práticas, mas Paulo nem se preocupa com isso. Paulo vai mostrar, olha, se você quer ser servo de Deus, isso daqui não é para você. E ele não fica se explicando. Ele simplesmente anuncia a verdade. Quem achou pode ler para nós o 24 ao 27, de Romanos 1, por favor. Eu posso ler, pastor? Por favor. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, a qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às suas paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Joia, obrigado, Gil. Então, aqui o texto já é muito claro. Nós estaremos conhecendo sobre os pecados da sexualidade, da homossexualidade na Bíblia como sodomice, é um termo usado. Mas hoje, irmãos, a gente vai estar falando aqui sobre a homossexualidade, mas eu gostaria de abrir aqui um leque para todo tipo de pecado dentro, não só da homossexualidade, mas da promiscuidade, tá bom? Então, quando a gente for tratar desse assunto, como eu disse há pouco, a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos, porque muitas vezes, até mesmo na nossa maneira simplista de falar, nós falamos da homossexualidade e do homossexual e misturamos uma coisa com a outra. Sem que percebamos, a gente acaba atacando a pessoa, como há pouco eu falei sobre o alcoolismo e o alcoólatra. São coisas distintas, porque um é o lado mais pessoal, e a outra é a prática. Para nós que estamos aqui no nosso gueto religioso, parece que é a mesma coisa, mas não é.
E é importante a gente saber se comunicar adequadamente, porque a pessoa que vive em certas práticas, ou ela está inserida num contexto, ou ela, como diz Romano, ela é um apoiador, mesmo sem ser, porque o texto aqui em Romanos vai, inclusive, falar que Deus também não concorda com aqueles que apoiam tais práticas. Eu posso não ser um homossexual, mas eu apoio os homossexuais. Para Deus, essas pessoas também estão no erro. Mas nós temos que lembrar, irmãos, que diante de uma verdade bíblica, aquilo que a Bíblia nos ensina, eles estão na ignorância. E quem está na ignorância não pensa como nós, não enxerga como nós. Não é que eles não sejam sábios, mas é aquela ignorância espiritual, eles não veem erro, eles não fazem uma leitura adequada. Para nós é muito claro, é muito límpido, mas para eles é muito comum. Então, a gente tem que saber se comunicar adequadamente, porque muitas vezes, até no calor da oratória, de uma aula, de um sermão, de uma mensagem, a gente acaba sendo mal educado. E a mesma coisa de uma pessoa que entra na nossa igreja e ela é de uma religião afro ou de uma religião oriental. Se eu não souber me comunicar adequadamente, eu me torno, eu diria, um pastor desequilibrado também, ou um pregador desequilibrado. Mesmo sabendo que ali o momento é mais nosso, mas a igreja é pública. E, aliás, a igreja só existe porque a gente deixa as portas abertas para que venham pessoas, sim, que precisem de Deus, de todo gênero, cultura, povo e religião. Então, a gente tem que saber se comunicar adequadamente, a gente tem que sair dessa briga, dessa discussão, a gente tem que fazer as nossas denúncias de forma inteligente para que a gente não caia nos mesmos erros de alguns. Né? Porque é um assunto delicado, mas, ao mesmo tempo, a gente não tem que se acovardar, mas, ao mesmo tempo, a gente também não precisa ser mal educado. Então, e usar os termos corretos, tá bom, meus irmãos? Então, beleza, meus irmãos, vamos aqui para o slide, tá? Vamos aqui pegar o slide do professor Maurício. E eu quero hoje falar com vocês sobre isso, então vamos lá. Tá bom, meus irmãos? Outro assunto importante também, que o nosso autor do livro-texto, o Geisler, ele vai falar sobre a questão do sexo, no capítulo de número 15. Eu não vou gastar muito tempo, tá, meus irmãos, nesse tema, mas até se você quiser, pode abrir o seu livro-texto no capítulo 15, quando ele fala sobre o sexo. Se quiser, pode abrir. Capítulo de número 15, do livro-texto. Aqui nas edições antigas, era o capítulo de número... Deixa eu ver aqui. Capítulo 11, né, nas versões antigas, tá? Deixa eu até deixar aqui na tela, só para mostrar para vocês. Inclusive, entre os nossos batizandos, tem alguém com essas inclinações, pastor. É. Então, não, é importante a gente, Gil, tratar com muito amor, muita postura, né? Porque, Exatamente. Gil, o que muda uma pessoa que teve uma vida, né, no sentido, vamos falar aqui abertamente, né, Gil? Qual é a diferença do pecado da homossexualidade e da glutonaria? É muito diferente, vão dizer os legalistas. Mas tudo é pecado. Tudo é pecado. É claro que um afeta a questão pessoal, familiar e social de uma forma mais significativa e outro menos. Mas nós temos essa tendência de pôr pecadinho e pecadão, né? Isso é muito ruim. Você pode ver
qual, sei lá, vamos pegar um outro exemplo aqui. Se o cristão se envereda para uma discussão agressiva sobre um certo tema, a gente tolera. Então, perceba, a gente pende para o lado muito demagogo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, é claro, assim como a homossexualidade, assim como a prostituição, ela envolve o nosso corpo e o corpo de outros. Há um envolvimento, né, na questão da sexualidade. Então, a gente não pode negar. A glutonaria é uma coisa que você pratica com você, né? Então, não podemos negar. Mas todos são pecados, né? Sim, mas Não muda. eu vejo pelo seguinte questão também. A glutonaria é uma pessoa que ela pode tratar ela mesma, né? Uma coisa que ela pode ter disciplina e tratar. A outra é muito mais difícil, né? Está muito arraigada e pecadinho, pecadão, mas eu penso que tem graduação, sim, sabe por quê? Quando Jesus foi apresentado a Pilato, Jesus falou para Pilato, mais pecado tem aquele que te apresentou para ti. Então, há Sim, sim sim. uma graduação. Sim, sim. Quando eu falo assim, Júnior, é mostrando, por exemplo, vamos lá, é que a gente é complacente, Não, sabe? sim, pecado é pecado. Né? Pecado, a gente é complacente com alguns pecados, Sim, que nem a gente tem até algumas frases, né, que o crente não bebe, não fuma, mas come pra caramba. Né? É usado esse termo. O irmão exagera, come que nem uma draga, o outro está sobrepeso, está diabético, a gente tolera, enquanto outras coisas a gente não tolera. A gente percebe, nós gostamos dessa separação. Eu sei que o momento é polarizado, e eu entendo, e eu concordo com você que há essa gradação, porque até mesmo Paulo também, quando vai falar sobre a prostituição, ou quando a gente faz, ou pratica, quando alguém pratica, né, o adultério, ele envolve o próprio corpo dele naquilo. Então, assim, o envolvimento é maior, né? Mas, assim, a gente tem que ser franco de saber que tudo é pecado, né? Tudo é pecado. sim, claro. Tudo é pecado. E que a gente tem que tratar com todos com a mesma ternura, com o mesmo amor, né? Tá bom? Então, aqui, irmãos, uma coisa interessante, né? No capítulo de número 15, deixa eu até compartilhar aqui uma versão anterior do livro-texto, do Norman Guile. Olha só. Cristão e o sexo, né? O sexo, nós devemos lembrar, irmãos, que ele é vital. Sem ele, a gente não vive. E podem ver que a questão até mesmo da homossexualidade, ele é tão antinatural que, de um mundo homossexual, praticamente a humanidade deixaria quase de se procriar, na sua questão mais simples, né? Porque aí vai vir discussões, é óbvio que os defensores vão trazer soluções mirabolantes, mas nada melhor do que seguir os padrões de Deus, né? Para que esse mandamento de encher e multiplicar o planeta se cumpra da forma mais simples e normal que Deus deixou. Então, a gente tem que lembrar que a questão do sexo, que nós, inclusive, não gostamos de tratar muito na igreja, ela é vital. Assim como a comida é vital, assim como a bebida é vital, poderíamos dizer que o sexo ele é vital. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que também saber lidar com os temas da sexualidade sem os tabus. Podem ver que a sociedade contemporânea, ela fala muito sobre sexo como bestialidade, mas não fala muito sobre sexo como qualidade. A ideia bíblica é de um sexo com qualidade, de um sexo onde o casal potencializa aquilo diante de Deus numa cultura normal que não tem tabus. Podem ver que a maneira em que Deus trata do assunto sexo na Bíblia é algo normal. Exato. Não tem essa roupagem, né, da religião, onde associa que quanto mais santo, menos sexo, né? Inclusive, essa é uma ideia católica, né? Que associa que a santidade está ligada à castidade. E não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Podem ver que a santidade bíblica está totalmente no contexto da sexualidade, da procriação.
pode ver que o casamento ele já foi criado recebendo essa bênção no Éden. E o casamento é a única instituição que nasce no mundo perfeito e que continua no mundo imperfeito, porque é uma instituição sagrada de Deus. Sim. Que Deus nasce, faz com que ele surja no Éden e ele continue a existir na nossa vida. Então, em todas as passagens bíblicas do Velho Testamento, quando Deus se comunica com o seu povo, quando os judeus tratavam disso entre eles e entre as crianças, era algo normal. O anormal eram as práticas erradas, no tempo errado, da forma errada. Então, havia os limites com relação a isso. Mas falar sobre de forma qualitativa nunca foi errado. Falar de forma bestial, isso sim. E isso era uma questão que eles não negociavam, a Bíblia não negociava, e é por isso que a gente tem que estudar sobre esse tema de uma forma muito clara, né? Porque a gente vê que a nossa sociedade ela foi saturada com informações, eu diria, de um sexo sobre a sexualidade esdrúxula, né? Banal, tá bom? Então, o autor aqui nas edições antigas era no capítulo de número 11, na nossa última versão aqui é o capítulo de número 15, tá bom? Então, só abrir aqui só para mostrar para vocês, né? E aqui na nova versão, o nosso querido irmão Geisler, né? Ele fala o seguinte, ó, vivemos em uma sociedade saturada de sexo. As visões seculares sobre permissividade sexual se infiltraram na igreja cristã. É assim que ele está começando essa nova edição. Isso realmente acontece apesar de os cristãos terem sido advertidos nas Escrituras. Não vos amoldeis ao esquema ou à forma desse mundo. Romanos 12, 2. João disse, tudo que há no mundo, tudo o que há no mundo é o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens. Desculpa. É isso mesmo. Tudo o que há no mundo, aí ele põe entre colchetes, né? É o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens. 1 João 2,16. A prevalecente perspectiva secular típica em relação ao sexo diz que qualquer coisa vale desde que se pratique com consenso de dois adultos. A Bíblia, por outro lado, condena o adultério, a fornicação, o homossexualismo e outras formas de perversão sexual. E aí ele conclui, entretanto, desde a Revolução Sexual de 1960, muitos cristãos têm abandonado os imperativos bíblicos referente à atividade sexual. Então, meus irmãos, esse é um tema que, como o autor aqui vem trabalhando, que desde 1960 para cá, muitos têm abandonado. A gente não pode abandonar. Não é à toa que esse tema tem ganhado mais pauta dentro da igreja contemporânea, evangélica, com tanta permissividade e com tanta frouxidão, tá bom? Então, a gente vai estar trabalhando agora aqui em cima desse capítulo e do próximo. E no livro-texto, nosso irmão Geisler vai mostrar sobre os surgimentos da revolução sexual, a revolução da ética da Playboy, vai falar sobre o niilismo, o emotivismo e tantas outras coisas, como o existencialismo, situacionismo, o humanismo secular, o zen budismo, o darwinismo, que faz falta de todos esses contextos, né, contemporâneos que, de uma forma ou de outra, colaboram também para essa frouxidão nessa área tão importante, tá bom? Beleza? Vamos ler um pouco os slides aqui, meus irmãos, tá? Alguma pergunta sobre essa questão? Alguma dúvida? Por enquanto? Da mesma forma, irmãos, o Novo Testamento vai mostrar sobre a questão da sexualidade, vai mostrar as denúncias aos sexos errados, ou quando é praticado de forma
antibíblica, ou sexo antes do casamento, ou na homossexualidade. Haverá um destaque no Novo Testamento sempre para o sexo dentro da perspectiva do casamento, da perspectiva de ser praticado com o homem como a mulher. Então, assim, a gente vê que o Novo Testamento vai dar esse destaque, né, para que a gente busque esses princípios saudáveis, como toda a Bíblia sempre ensinou. Tá bom? Beleza? O senhor citou aí sobre tabus, né? Assim, dentro da família, dentro do lar, assim, existe alguns tabus também, né? Assim, qual a melhor maneira de evitá-los? A melhor maneira, Gil, é fazer aquilo Principalmente, assim, principalmente os tabus, assim, de trazer com clareza esse assunto, principalmente para os filhos, e para que não seja igual a gente está falando aí, um tabu. Então, percebe, Gil, que quando a gente rotula que o sexo é uma atitude pecaminosa, e a gente chega para uma criança e não entra no mérito, a criança associa que o sexo é pecaminoso. Aí, de repente, ele vai para a escola, já lá no jardim ou no pré, e começa a ser bombardeado por uma agenda ideológica, e os amiguinhos, de que não, é comum, é belo e tal. Então, percebe que o tabu, ele não nos ajuda. Então, na minha opinião, qual é um dos melhores caminhos? Aquela franqueza bíblica. Os pais educando a criança desde cedo, mostrando os caminhos, a vida, porque podem ver que a gente aprendeu, na grande maioria das pessoas, de que não, o bebezinho veio da cegonha. Não, não. É claro que a criança ela não tem aquela ideia, né, mais madura, porque para ela parece quase que uma agressão. Mas ir mostrando com doçura, e mostrando com a própria Bíblia mesmo, Gil, sabe? De que há o namoro, há o romantismo, a aproximação, preparando a criança para a vida. Podem ver, irmãos, que uma mulher, quando ela tem um pai presente, e é um pai muito completo, no sentido de ser vamos colocar aqui a palavra, um pai equilibrado, não estou falando perfeito. Ele trata a filha sem medo. Ele tem certas liberdades com a filha, mas ele sabe que é a sua filha, ele jamais viola aqueles limites, a não ser uma pessoa realmente desequilibrada e desumana, que pratica isso com uma filha. A gente sabe de casos assim, e para esses casos a gente se revolta, denuncia, porque é errado como pessoa, como princípio ético de vida, moral, e muito mais religioso. Mas uma menina que foi bem cuidada por um pai saudável, no sentido de equilibrado, ele abraça a menina, ele arranha a barba no pescoço da menina. A menina vai tendo emoções saudáveis com o pai, e quando ela cresce, quando chega lá o garanhão da turma e tenta dar uma esfregada nela, ela olha assim e fala assim, rapaz, sai daqui. Porque ela teve os seus sentidos treinados na sua infância. Ela teve um pai presente, que a colocava no colo, que a abraçava, dizia palavras bonitas, que enchia ela de afirmações, ou seja, na construção da identidade daquela criança mulher, ela foi desfrutando, claro que paulatinamente, de todas essas emoções. E agora, quando ela está na adolescência, ela não se entrega ao primeiro camarada que fala uma palavra bonita, porque ela foi tão afirmada durante toda a sua vida que ela sabe discernir o que é uma afirmação legítima, o que não é uma afirmação legítima, ou seja, ela tem essa maturidade. Assim como também eu acabo de dizer o que é um aperto, uma arranhada no pescoço de um homem de barba. Agora, uma menina que nunca teve essa experiência, na sua adolescência, quando ela é galanteada por uma pessoa mal intencionada, ela praticamente se entrega, porque ela não teve uma construção. Então, Gil, qual que é a melhor maneira de quebrarmos o tabu? É darmos uma criação aos filhos
a forma mais harmoniosa, mais bíblica, e pedirmos ajuda, lermos livros sobre o tema, porque senão a gente vive dentro de uma alienação até religiosa que a gente prejudica, porque quando o nosso filho vai para a escola no mundo real, o mundo real é agressivo. O mundo real vai ter propostas, vai ter curiosidades e vai jogar a criança para aquele cenário e muitas vezes eles não vão estar preparados e quando eles forem ter as suas primeiras experiências, eles terão com pessoas erradas. E isso pode ser um problemão, entendeu? Então, a minha opinião é realmente fazer o papel o quê? De pais educadores. Pais que não tenham medo de tratar do tema, assim como Deus nos ensinou na Bíblia, lá atrás, com Abraão, os patriarcas, no Velho Testamento, com muita franqueza, tratando desses assuntos sem e nem beira, né? Tá bom, meus irmãos? Não sei se explicou, Gil, tá bom? Graças e paz, pastor Claro, Johnny. explicou sim, pastor. Ficou claro. O oposto vale também, irmãos? Desculpa. Pois não, pode falar, pastor. Graças e paz. Boa noite a todos. Desculpa o atraso. Foi nada, pastor. O mesmo vale para o menino. Uma mãe que não foi muito presente com a vida desse menino, que sempre foi aquela mãe militar, aquela mãe agressiva, estourada, desequilibrada, ele não tem um referencial muito bom do que é uma mulher fazendo carinho nele, de fato ali, tratando ele com aquela ternura feminina, meiga, doce, amável. E se o homem já tem uma natureza ser meio rude, aí pode ser uma coisa muito complicada. O que ele vai se tornar quando ele crescer? Agora, quando tem uma mãe presente, que vai mostrando, e ele vai tendo aquele princípio que na psicologia a gente chama, né, a síndrome de Édipo, que ele vai se apaixonando pela mãe, e ele agora quer ter a mãe para ele, né? E aí a mãe também, na sua feminilidade, diz, não, eu sou do seu pai. E aí aquela criança fica no desespero, não, mas a mãe é minha. Porque agora ele confunde os papéis de mãe e de mulher. Mas dentro dele, ele vai sendo construída essa imagem, o quê? Não, eu quero a minha mulher. E podem ver que muitas vezes, inconsciente, um homem busca uma mulher parecida com a sua mãe. E a menina busca um homem parecido com o seu pai. Porque se há um lar bem estruturado, aí onde a psicologia vai chamar de tipo mãe e tipo pai, quando é muito completo. E quando não tem? Por isso que a estrutura familiar, irmãos, percebam, a gente entra aqui no assunto de psicologia, mas olha que interessante, a estrutura familiar, ela vai ser muito boa na formação das crianças, daquilo que elas serão lá na frente. E por isso que essa escolha da sexualidade, ela tem tudo a ver com essa criação, essa base. Agora, é óbvio, irmãos, a gente não pode também pôr uma culpa imensa nos nossos pais, porque eles não têm essa clareza, não tiveram a mesma instrução. Nós estamos aqui como seminaristas, aprendendo o texto bíblico para servir melhor a igreja, aprendendo princípios psicológicos, filosóficos, para servir as famílias da igreja. Natural que a gente aprenda mais coisas, né? Tá bom? Então, meus irmãos, tudo bem até aí o capítulo sobre a sexualidade, né? Querem fazer algum comentário do livro-texto? A única coisa que eu quero destacar seria, de fato, dessa parte, sobre esses princípios básicos que nós não abrimos mão. Que o sexo ele é vital, sim, mas ele é vital no casamento. Ele é importante que seja feito para procriação, sim, também para o prazer, porque a gente vai aprender já. E quando houver, por infelicidade, a ruptura, né, por causa da morte de um dos entes queridos, ou numa eventual separação, como a gente vai ver no final dos módulos de hoje, uma separação, nós, como cristãos, temos que sempre opinar para abstinência, e seguir sempre esses princípios de que o sexo ele é uma bênção, mas ele é uma bênção na hora certa, com a pessoa correta, segundo a bênção de Deus. Fora disso, se torna uma praga e se torna algo que jamais nos preencherá, tá bom? Então, fica aqui a síntese, né, desse capítulo, tá bom?
E agora a gente vai para o próximo capítulo, que é o capítulo de número 16 do livro-texto. Fazer uma Que... pergunta idiota. Pois não? Vou fazer uma pergunta idiota. Pois não, não tem pergunta idiota, não. Será que Adão e Eva teve relação sexual antes da queda? Então, Júnior, né? Olha, não é idiota, sabe por que não é idiota? Porque a gente tem uma associação de que como que eu posso dizer? Que o pecado está ligado ao sexo. Mas eu deduzo, tá, Júnior? Deduzo, tá? Que não teria nenhum problema eles terem tido. No entanto, se eles tiveram, eles não teriam possivelmente tido os filhos. Como nós não sabemos, isso é tudo conjectura, tá, irmãos? Que a Bíblia não fala, em nenhum momento. Você concorda que eles teriam... Pode. Vamos agora abrir aqui um leque, tá? Vamos abrir um leque de algumas conjecturas. Se eles tivessem tido, haveria a possibilidade deles terem filhos lá no paraíso. Sim, porque... E aí eles nasceriam praticamente perfeitos. Deus fala Então... para eles multiplicar antes, né? Hã? Deus fala para eles crescerem e multiplicar antes da queda. Né? Exato. Então, o que acontece, Júnior? Assim como Adão e Eva pecaram e eles saíram do jardim, a ideia que pressupõe é que, se eles tiveram tido, eles não tinham tido filhos ainda. Talvez pela presciência divina. Porque, senão, a experiência da queda teria sido dada também para todos os demais filhos. Seria até uma injustiça de Deus condenar Adão e Eva e não condenar, por exemplo, Caim e Abel, que eles não comeram, de repente, do fruto. Então, como nós não temos essa evidência, nós estamos nesse fato. Não tem informação, né? Não tem informação. E se por acaso eles tiveram tido filhos, com certeza todos comeram. Porque Caim foi o primeiro, e ele vem depois da queda. Né? Então, a gente entende que eles poderiam sim ter, mas não tiveram filhos lá, né? Verdade. Né? Era marido e mulher, né? Oi? Eles eram marido e mulher. Nenhum problema. Por isso que também aqui a gente entende, a gente já vai tratar desse... O sexo foi dado por Deus. Né? Exatamente, né? Uma bênção. Podem ver que o capítulo 4 de Gênesis, Júnior, logo depois da queda, fala que Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. E depois, né, e disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho, homem, voltou a dar à luz, e desta vez a Abel, irmão dele, depois da queda, depois que eles saem do paraíso. Mas perceba, não diz também que eles não poderiam ter tido antes. Só mostra que depois da queda nascem eles. E se caso eles tivessem tido lá no Éden e tivessem nascido outros, a Bíblia falaria. Até porque, se a gente pegar uma relação com Ana e uma de Ana tinha sempre relação com o marido, só que ela é estéril. Exato. E a própria que ela deu a concepção dela, da gravidez. Mas ela tinha, né? Então... E essa associação, Júnior, de que o sexo é só para a procriação, é uma ideia tão errada e revestida também de religiosidade. Por quê? Porque a gente vai ver o quê? Que o livro de Cantares, já antecipando aqui, é um livro que demonstra que a afetividade do casal deve ser um vínculo, ou seja, um namoro por toda a sua vida. Né? Podem ver que se há esse namoro, se há esse encantamento, se há a troca de carícias, por que não haver apenas um sexo também sem a necessidade do nascimento do filho? Então, por isso que nas edições antigas do livro aqui do Geisler, ele inclusive, vou até abrir aqui para vocês, olha só que interessante, no capítulo 12 das edições antigas, trabalhava sobre essa questão do controle da natalidade. Por quê? Porque aqui já entra uma discussão que era um pouco mais debatida no passado. Nós devemos ou não
ter o controle da natalidade? É certo ou é errado? Ou o sexo é só para procriação? Hoje em dia, vocês veem que nós, sobre essa questão, já não gastamos mais tempo. Hoje a pauta é correto ter mais de uma mulher? É correto ter sexo antes do casamento? É correto a homossexualidade? Perceba que a gente regrediu, né? Se a gente for ver, não é que evoluiu, né? Aquilo que outrora a gente sabia que era errado, hoje abriram precedentes, entendeu? Então, nos meus dias de seminário, por exemplo, a gente trabalhava mais essas questões, né? Vocês verem que 30 anos se passaram e houve uma revolução ética e moral, né? Entenderam? Tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia. Então, Júnior, não foi idiota não, viu, sua pergunta, tá bom? Beleza? Mais alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo. Tranquilo? Então, vamos para o próximo capítulo, que agora é o capítulo que vai falar sobre a questão da homossexualidade, tá bom, meus irmãos? Né? Então, vamos voltar aqui. Homossexualidade. Abram no capítulo 16. Capítulo de número 16. Acharam? 332 a página, né? Página 332, isso. Tranquilo? Pastor Johnny, pode ler para nós a primeira frase, por favor? Pois não. Capítulo 16, homossexualidade. Outras questões relacionadas ao sexo podem ser divididas em duas categorias: homossexualidade e heterossexualidade. Neste capítulo, discutiremos a primeira dessas categorias e no próximo capítulo a segunda. Ao mesmo tempo que a maioria dos cristãos se opõe de forma vigorosa às práticas homossexuais, outros têm defendido essas práticas com base em argumentos tanto bíblicos como extra-bíblicos. Avaliaremos e examinaremos esses tipos de argumentos. Joia. No capítulo 17, ele vai falar sobre o casamento, por isso que ele vai falar sobre a heterossexualidade, ele vai trabalhar sobre a questão do casamento e do divórcio, tá bom? Então, agora eu vou abrir com vocês aqui um slide, falando um pouco sobre essa questão do homossexualismo. Pode ler para nós, Pastor Johnny, por gentileza? Desculpa, estava fechado. Sexualidade cristã e a homossexualidade, Gênesis 1, 27. Então, deixa eu ler aqui para vocês, Gênesis 1, 27, rapidamente. Diz assim a palavra de Deus: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Podem ver, irmãos, até essa ideia de que Deus se apresenta como pai e não como mãe, é uma discussão recente, né? Deus cria o homem à imagem e semelhança dele, e aí o que acontece? Nunca houve, durante séculos, discussão sobre a questão de tratar Deus como um gênero masculino, houve problema. Até isso é uma outra pauta também ideológica, feminista, né? Porque na hora que você mostra que Deus Deus não pode ser mulher, ou seja, você gera dúvida na cabeça das pessoas. E aquele filme A Cabana, mesmo que ele tenha ali uma pseudo-história interessante, o livro e o filme, com relação a como Deus cura alguém, mas ali acaba reforçando essa ideia ideológica, né? Qual é o problema de Deus ter sido apresentado, principalmente Deus Pai, como uma pessoa masculina? Qual é o problema de Jesus Cristo, Redentor, ser o Filho, mas ser masculino? E o Espírito Santo
no caso, não tem ali uma definição, mas a gente, qual seria o problema de apresentar Deus diante dessa dimensão mais máscula? Você percebe que até nisso é uma discussão de fato ideológica para gerar dúvida, para fragmentar aquilo que a gente sabe aonde eles querem chegar, né, meus irmãos? Porque quando você consegue gerar dúvida, você vai fragmentando aqueles valores, né? Os valores morais, os valores éticos, as verdades absolutas, né? Então, continuando aqui, leia para nós, Gil, o pastor Johnny, esse slide. Pois não. Introdução. O número de homossexuais tem sido crescente. Pastor, sumiu aqui para mim. Não, continua para mim. Voltou? Não voltou. Internet. Volto retomando. O número de homossexuais tem sido crescente. O IBGE constatou cerca de 17 mil casais gays. A parada gay agrega cerca de 3 milhões de LGBTs, segundo seus organizadores. A decisão do Supremo Tribunal recente estabeleceu a união estável entre casais homossexuais, incluindo o direito à herança, bens e adoção. Tramitava em Brasília um projeto de lei, a PLC 122, que criminalizava a homofobia. A expressão contrária à orientação sexual poderia causar 3 anos de prisão. Qual deve ser a posição cristã diante da sexualidade e da demanda homossexual? Joia. Meus irmãos, deu aqui o horário. Logo no início da segunda aula, a gente vai fazer aqui um breve debate sobre essas questões, a atualização dessa lei, fazer uma citação sobre outras leis, inclusive o Júnior me ajudou, porque, como vocês sabem, ele é advogado, e aí a gente debate um pouco, mas eu não gostaria de gastar muito tempo sobre essas questões legais, até porque não é muito o assunto em pauta, tá bom? E tá bom até aí? Tudo bem? Beleza. Aí a gente comenta mais no regresso, tá bom? Combinado. Tranquilo? Então, deu o horário aqui. Vamos dar uma pausa para a gente ir para o nosso intervalo? Beleza. Beleza, então. Então, alguma pergunta por hora? Alguma dúvida? Não? Então, eu Não. vou Tranquilo. parar a gravação aqui, tá bom, meus irmãos? Ok. Joia.